O Evangelho de Marcos, capítulo 10, nos traz a lição de dois cegos. Um cego de nascença, que já nascera cego, e outro cego, Bartimeu, que nasceu enxergando e depois, talvez por um problema genético, acidente, acabou ficando cego. É o chamado Bartimeu. Bartimeu, um cego que deseja ver de novo. Bartimeu, um modelo de vida para nós. Modelo daquele que quer ver de novo. Porque na vida, às vezes, nós paramos de ver. E às vezes nós tomamos consciência que queremos voltar a ver. Esse é o modelo do cego que o Evangelho de hoje nos apresenta. Abrir os olhos e enxergar de novo. Romper com o seu mundo da mendicância, da miséria, para começar um mundo novo, enxergando de novo. Enxergar é ver um mundo diferente. Só quem enxerga vê um mundo diferente. Mas não é somente uma questão de visão física. Bartimeu era um homem cego fisicamente, mas ele não era espiritualmente. O pior é quando nós somos as duas coisas. Cego material e cego espiritualmente. Aí o caos é total. O Evangelho lembra que Jesus saía de Jericó com seus apóstolos e o povo que o acompanhava. Jericó ficava às margens do rio Jordão. Jericó significa a cidade perfumada. A cidade das palmeiras, a cidade do retorno de Israel quando volta do Egito. Eles entram em Jericó, mas Jericó precisava ser invadida para se tomar posse da cidade. Cheguemos ali. Jericó é a cidade de Zaqueu, daquele que visita, que Jesus o visita, que Jesus arranca-o da sua miséria. Zaqueu é aquele baixinho que subira em uma árvore para ver Jesus passar. Isso aconteceu em Jericó. Jericó, no tempo que Israel saía do Egito, no Antigo Testamento, eles tinham que entrar na cidade. Mas a cidade era uma cidade amuralhada. Todas as cidades antigas tinham muralhas, para que ela fosse protegida dos inimigos. Hoje nós temos a Polícia Federal que cuida das fronteiras. Naquele tempo não. Naquele tempo era muralha. Erguiam-se grandes muralhas para proteger a cidade. Aí você vê a muralha da China, por exemplo, que lá não é uma beleza simplesmente arquitetônica, para proteger a cidade, para que os inimigos não invadissem. Aí você vai em Roma, é a mesma coisa, em todas as cidades antigas é a mesma coisa, na Grécia. E as muralhas de Jericó eram sui generis. Eram muralhas que tinham 4 metros de largura por 10 de altura. Você tem ideia, 4 metros é maior do que a largura desse altar, que tem 3. O pé direito da nossa igreja não tem 7 metros. Uma cidade fortificada.
E eles tinham que entrar na cidade. Mas para entrar na cidade, eles tinham que derrubar o muro, a muralha. Aí você, na igreja católica, tem o tal do cerco de Jericó. Muitos católicos, de vez em quando, vai dar uma lambida lá. Porque católico gosta de coisinha. E eles acham que, dando umas voltinhas ali com o Santíssimo Sacramento, já vai resolver o problema. Porque eles dizem que lá no Antigo Testamento, quando Josué entrou de Jericó, as paredes ruíram, as muralhas ruíram. Mas uma muralha de 4 metros de largura por 10 de altura, não era fácil ruir. A cidade foi, segundo a dinâmica de Josué, ela era cercada, ela era cercada com a Arca da Aliança. E os sacerdotes iam tocando a trombeta durante 7 dias. E depois, no final dos 7 dias, as muralhas caíram. Nós somos inteligentes, não somos ignorantes. Tocar trombeta não derruba muralha. Certamente um terremoto derrubaria as muralhas. Mas terremoto, padre? E a oração não vale nada? E o terremoto não é coisa divina? O terremoto não foi Deus quem fez? Deus quem fez o terremoto também. Deus é o Deus de tudo, inclusive dos terremotos. E aí o povo, eles conseguiram entrar em Jericó e passou todo mundo a espada. Só sobrou uma pessoa, uma só. A prostituta Raabe. É mole um negócio desse, irmão? De tanta gente que lá tinha, só sobrou uma prostituta? Pois é. Deus só protegeu a prostituta. Por quê? Porque a prostituta havia escondido os servos de Deus, que eram os vigilantes que foram vigiar a cidade. E Raabe os acolheu na sua casa. Por que será que Deus pede para que eles fossem na casa da prostituta? Porque nunca ninguém imaginaria que na casa de uma prostituta estariam os servos de Deus. Que o povo ia na casa da prostituta para forunfar, não é isso? Jamais achar que o servo de Deus estaria escondido na casa de Raabe. Esse Deus nosso é fantástico, irmão. Quando você pensa que nada vai dar certo, aí Deus está agindo. É isso que aconteceu com Bartimeu. Parecia que nada dava certo na sua vida. A única coisa que Bartimeu tinha era a sua capa. Jogava a capa ali no chão, sentava-se e pedia as esmolas para o povo. Mas Bartimeu teve uma sorte lascada, né? Naquele dia, ele sentado à beira do caminho, passava o homem da luz, Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Naquele momento exato, ele começa a ouvir o barulho da turma, porque o Evangelho diz que saía Jesus, os apóstolos e a multidão. E a multidão acompanhando Jesus, passo a passo. E dentre a multidão, aquele cego, que estava ali precisando da luz. Era um homem que estava preparado para receber de novo a luz que ele havia perdido. E somente Jesus poderia restituir-lhe a visão.
porque a medicina daquele tempo não era capaz de resolver o seu problema. Quando ele vê Jesus passar, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele faz a mais nobre das orações. Ele não faz nenhum pedido para Jesus, diferente talvez do nosso pedido. Nós chegamos para Jesus pedindo coisa: Jesus, me dá isso, me dá aquilo. O cego não fez isso não, irmão. Ele fez uma profissão de fé. Ele reconheceu o senhorio de Jesus Cristo. Porque se você não reconhece o senhorio de Jesus, a sua oração vai ser uma oração inócua, sem valor. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque esse Jesus, que era o filho de Davi, sabia o que o cego estava querendo, desejando. Mas o cego não teve a ousadia de pedir a cura para os seus olhos. Os discípulos mandam que ele ficasse calado, porque o cego certamente começou a gritar por Jesus, e todo mundo pediu para que ele se calasse, mas diante da oportunidade, ninguém poderia se calar. Você sabe que oportunidades só acontecem de vez em quando na nossa vida, irmão. Mas quando a oportunidade aparece, você não pode desistir. Tem que continuar gritando. Aí chega o momento exato, Jesus o chama o cego aqui. E Jesus pergunta para o cego: o que você quer? De novo, a atitude de Bartimeu. Rabune, mestre, que eu veja. Irmão, onde Bartimeu encontrou isto? Primeiro ele reconhece Jesus, o mestre, Rabune. Rabune era o mestre de Israel. E não pede em princípio a cura. Mas ele reconhece Jesus como mestre. Mestre, que eu enxergue de novo. Aí Jesus diz: pode enxergar, pode pegar o seu manto. O cego de alegria, irmãos, ele deu um pulo, largou o manto e foi à presença de Jesus. O problema das nossas orações é que nós queremos orar, mas não queremos largar o nosso manto. Aí não vai funcionar. Você reza, mas mantém o manto. É como que, não estou pedindo para você fazer isso não, pelo amor de Deus. Você reza e continua tomando remédio. Não vai adiantar nada. Por isso que o cego não tem essa atitude. Você reza para Deus mandar chuva, mas você continua andando com o seu guarda-chuva. Quem sabe possa chover. E aí vou me molhar. Aí nada funciona. O cego, quando ele recebe o dom de ver de novo, Jesus diz para ele: vai, tua fé te curou. E naquele mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Naquele caminho que ele pedia esmola, ele começa a seguir Jesus. Não é impressionante? No mesmo caminho. O problema nosso não é mudar de situação, é continuar mostrando aquilo quem somos, depois que você recebe a cura e o milagre. Querido irmão, fica aí para nós o desafio. Quando eu oro, o que eu peço para Jesus? Eu faço uma oração de imprecação, isto é, de exigência para que Jesus faça aquilo que eu quero. Quando eu oro, eu reconheço o senhorio de Jesus Cristo, para que Ele tenha piedade de mim.
E depois, ao ter piedade de mim, Ele vem em meu socorro. Então fica aí para nós o desafio. Como que eu me comporto diante de Jesus Cristo? E quando eu oro, eu continuo carregando ainda o meu manto? O Evangelho termina dizendo que o cego, além de recuperar a vista, começou a seguir Jesus. São duas atitudes diferentes. Esse cego começa a ver de novo, e como resultado da sua recuperação, ele segue Jesus. Um homem desse só pode ser uma pessoa agraciada, e um homem desse só pode ser para nós um modelo de vida de oração. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.